Ó, gravando. Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Vladimir Ortiz da Silva, a quem nós passamos a palavra. Boa noite a todos. É um prazer tê-los novamente com as nossas reuniões e palestras. Hoje teremos uma conversa muito especial, não é? Teremos um jovem que irá nos falar, mostrando uma experiência que é difícil de ser conseguida, comparada em algum nível. A nossa palestra de hoje será a transformação de perspectiva de um viajante através de experiências e culturas exóticas pelo mundo. Nosso palestrante é o Henrique Castro Mendel. Ele é gaúcho de Porto Alegre, bacharel em comunicação social pela ESPM, atua há mais de 10 anos como filmmaker e fotógrafo e é apaixonado por turismo cinematográfico. Conduz o programa Destino em Comum desde 2014. Foram 7 temporadas com as mais diversas temáticas, como produtor e apresentador. Já perambulou, vejam, por mais de 60 países em 5 continentes, explorando, fotografando e compartilhando um pouco suas experiências com quem também gosta desse tipo de assunto. Ele é fascinado em vida selvagem e por explorar culturas e lugares exóticos, além de exímio barganhador em markets mundo afora. Em 2021, nosso palestrante publicou o livro-álbum Uma Viagem pelo Mundo por Henrique Mendel, que é distribuído gratuitamente em plataformas digitais. Vejam, nós que conseguimos viajar por alguns países, conhecer algumas coisas, hoje teremos a oportunidade de ouvir quem tem se dedicado, né, a fundo nesse tipo de aventura e trabalho ao mesmo tempo. Então, Henrique, com muito prazer, te recebemos aqui para ouvi-lo. Muito obrigado, Vladimir. Boa noite a todos, em especial ao meu querido amigo Paulo Regis pelo convite de estar aqui falando para vocês e de compartilhar um pouco da minha experiência, né? Eu não gosto muito do termo palestra, porque parece que eu vou falar e as pessoas só vão ouvir. E eu acho que o que mais me encanta nesse tipo de troca e de compartilhamento de conhecimento é eu apresentar um pouquinho do que eu experimentei, do que eu conheci, do que eu viajei, do que eu fotografei, e que as pessoas também possam perguntar, tirar suas dúvidas e trocar, né, conhecimentos. E durante esse tempo com o programa e com boa parte das minhas viagens foram feitas essas viagens por conta do programa, uma das coisas que eu mais ouço, que mais ouvi desde sempre foi assim, a gente viaja contigo, né? Tanto o pessoal que assiste tanto pela televisão ou pelo YouTube sempre diz isso. A gente viaja contigo. Então eu acho que esse é o conceito que eu trago, né? Quando eu venho de uma maneira um pouco diferente do que com o programa, com o vídeo, mas conversar com vocês, por exemplo, é isso. É convidar vocês a viajarem um pouquinho, a conhecerem um pouco mais, né? Eu acredito que por mais que eu tenha esse rol de países aí no currículo, estou longe de conhecer tudo, e quanto mais a gente conhece, mais a gente almeja, né? Eu vou dividir aqui a minha tela, então, para dar começo com o meu PowerPoint, minha apresentação que eu fiz aqui para ilustrar os tópicos que eu vou conversar com vocês. Vocês continuam me vendo no cantinho aqui, minha apresentação está maior. Então, eu desde já deixo aberto, né? Como eu disse para vocês antes,
Eu gosto de uma troca, eu gosto de uma conversa. Então eu gosto que me interrompam, eu gosto que me perguntem, né? Que não deixem para depois. Porque às vezes a gente esquece, enfim. Então, por favor, sintam-se à vontade a me questionar e me perguntar qualquer coisa. Bom, primeiramente, então, deixa eu passar aqui. Meu nome é Henrique Mendel. Me perdoa Oi, só um minutinho, uma interrupção. vai lá, Eu vou Paulo. fazer a primeira interrupção. Passa. Tu tens como expandir essa tela? A da apresentação? É. Tenho. Isto? Não, nós continuamos tendo ela. Vocês É. têm a tela pequena, não é isso? Todos, né? É a minha. Não consegue? É como se fosse a minha câmera, né? Então, acho que, na verdade, tu terias que aumentar o teu browser, aí, a tua janela. O administrador da conversa, daqui a um pouco teria que colocar colocar o PIN ali, né? Não, Que é que diz. nesse programa tu podes fazer isso através daquele quadradinho ali onde tem uma seta, assim, apresentar agora. Uhum. Mas vamos em frente, não tem problema. Vamos em frente. Ficaria maior para vocês? Deixa eu tentar. Peraí. Vamos ver. Vou Tela tentar ver se eu cheia. consigo. Tela cheia ajuda. Melhorou já. Deu, agora está bem. Agora ficou apareceu. tenso. Melhorou? Agora ficou ótimo. É isso aí. Então tá. Tá bem. Aí desculpa. vocês não me enxergam, tudo bem? Não, Não, mas enxergamos as fotos. tá bem. Tá. Então o que eu posso tentar fazer para solucionar essa questão é o seguinte: eu vou colocar aquilo que eu estava colocando antes naquela minha tela. Só um minutinho. Aqui. Conseguem ver? Não? Melhor tu ires falando e Uhum. só com a tua apresentação, porque normalmente esse programa ele tem esse probleminha de a pessoa que está falando ela não se enxerga, né? Mas Entendi. nós estamos acompanhando a tua exposição. Mas põe, Entendi. retorna ao anterior. Voltamos à situação que tu estavas apresentando. Tá. Congelou? Aí sim, agora sim. Agora sim. Pode dar andamento. Me ouvem? Muito bem. Sim. Vamos em frente. Então tá. Vamos em frente. Então vamos assim. Ok. Aí depois, para me ver de volta, eu tiro esse compartilhamento de tela, então. Isso. Beleza. Então tá. Bom, então, inicialmente, voltando à apresentação, né? Como o colega Vladimir já me apresentou, meu nome é Henrique Mendel, né? Sou formado na SPM, trabalho com fotografia, cinema já há um bom tempo, um pouco mais de 10 anos, e num determinado momento estava insatisfeito com a situação, com o mercado, né, publicitário, principalmente aqui do sul do nosso país. E numa conversa de bar com um amigo, que futuramente veio a virar meu sócio e meu parceiro, chegamos a uma conclusão que ele também estava insatisfeito e que, portanto, gostaríamos de fazer um projeto juntos, que tínhamos intuitos, né, de viajar, né, os dois, e que
portanto, poderíamos criar uma coisa nova, diferente, né? Deixa eu passar para o próximo slide, que vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Beleza. Bom, depois de conversarmos algumas vezes, chegamos ao início, né? Ao começo do projeto, que se chamou Destino em Comum, né? E a ideia qual que era? Era viajar para lugares diferentes, né? Lugares distintos dos tradicionais, né? Dos lugares inusitados, fora do eixo comum, da zona de conforto, né? E, portanto, por conta disso, escolhemos nada mais, nada menos que Chernobyl. Esse seria o destino, né? O primeiro destino que escolhemos para fazer, digamos assim, que o projeto piloto, né? Do programa, né? Que viria a ser Programa Destino em Comum, né? Nessa circunstância, nós conhecíamos um amigo em comum que era diretor no canal Travel Box, né? Canal de viagem, que na época estava começando, enfim. Eles são aqui de Porto Alegre, a base deles é na estrutura da PUC, ali no Tecnopuc. Conversamos, tivemos algumas reuniões e eles disseram: olha, eu não posso pagar vocês, não tenho verba para isso, mas eu tenho interesse de divulgar esse programa de vocês. Vocês vão lá, gravam por conta de vocês e a gente coloca isso aí no ar, né? Ok, fomos lá, fizemos então, gravamos o que viria a ser a primeira temporada, né? De Destino em Comum Chernobyl, então. Ficamos 15, 20 dias por lá, né? Essa primeira temporada veio a ser Chernobyl, né, na Ucrânia, Rússia, Polônia e Alemanha. Foram dois paralelos que nós traçamos, que seriam confrontos do passado e do presente, né? Só que ainda não era esse confronto atual. Isso vai fazer aí 7 anos, né? Não se trata dessa guerra de hoje, para vocês verem que essa guerra entre Rússia e Ucrânia já começa há bem mais tempo, né? Então já exploramos essa questão de guerras do passado e guerras do presente na primeira temporada. Bom, passada a primeira temporada, então, vieram outras temporadas, né? No total, nós temos 7 temporadas, né, hoje, e totalizamos aí mais de 35 países viajados, conhecidos por conta das temporadas, né? Hoje a gente tem 3 temporadas delas veiculadas na Travel Box, né? Que passa 1, 2 vezes por semana, e todas elas estão à disposição no YouTube para quem quiser, né? Tiver interesse de ver e acompanhar, enfim, sem ter que obedecer ao horário da programação, né? Então, só repassando elas ali, né? A primeira, que foi, como eu disse para vocês, a Ucrânia e Polônia, né? Que é a primeira foto ali. A segunda foi da África. Depois veio Índia, Nova Zelândia, que foi um especial, Islândia, e a última, que é a que está veiculando agora por último no Travel Box, que é as Civilizações Perdidas, que foi a maior de todas, né? Temos mais de 20, quase 20 episódios aí em 18 países diferentes, né? Deixa eu ir adiante aqui. Bom, agora, começando a falar um pouco mais de mim, das minhas experiências, do que eu propriamente dito vim trocar e conversar um pouquinho com vocês hoje, tá? Eu tenho duas pessoas que eu gosto muito, que eu acompanho, que eu leio, e 2 conceitos que eu me identifico muito, que é a cultura da exploração e a ilha do conhecimento. Esses 2 rapazes aí que eu acredito que vocês devem conhecer, ou pelo menos ter ouvido falar. Primeiro, Amir Klink, que dispensa apresentações, é um dos... A voz É um sumiu. cara que já deu algumas voltas na Terra aí, e não de avião, facinho, foi de barco. Então ele tem, na maioria dos livros dele, ele explora muito essa questão
da cultura do viajar, da cultura da exploração, né? E eu me espelho muito, eu gosto muito desse conceito. E um outro conceito que também acho muito interessante, até já comentei com vocês agora minutos atrás, é da questão da Ilha do Conhecimento. Eu não sei se é especificamente do Marcelo Gleiser esse conceito, mas eu já ouvi várias vezes ele falar sobre esse conceito. Então, estou apropriando a ele isso. Que é o quê? Quanto mais tu conhece, né, maior a tua ilha. Quanto maior o teu conhecimento, maior a tua ilha. Mas ao mesmo tempo que a tua ilha aumenta, a tua borda, né, o teu shore da tua ilha aumenta também. Então o teu desconhecido também aumenta, né? Então eu sou fascinado por esse conceito. Quanto maior o teu conhecimento, quanto maior a tua ilha, maior a tua borda, né, a tua margem, então maior o desconhecido também, né? Então são dois aspectos que eu, ao meu ver, sempre andam junto nessa minha trajetória, que é ter a cultura da exploração, a cultura do novo, do inusitado, e essa questão da ilha do conhecimento, que nunca é bastante, nunca. Quanto mais a gente viaja, quanto mais a gente descobre, mais a gente descobre que não conhece, e depois que tu é picado pelo bichinho, aí não tem volta, não tem o que fazer. Deixa eu ir adiante, então. Bom, agora especificamente, dada essa introdução para vocês, eu vou falar de algumas das minhas experiências, das tais experiências transformadoras. Como eu falei para vocês antes, eu não gosto do conceito sim de palestra. Então, por favor, o que vocês quiserem comentar, questionar, peço que vocês interrompam, perguntem, né? Isso aqui vocês vão ver que essas experiências elas estão colocadas de uma maneira super ampla e eu não gosto de obedecer muito um critério, porque eu acho que o que torna rica a experiência é isso. As emoções elas permeiam de maneiras diferentes e quando se viaja, pelo menos no meu ponto de vista, é isso que se procura, né? A exploração isso faz parte dessa exploração, né? Tu ir atrás do desconhecido, é tu ir atrás de experiências, de sensações, né? Em todos os sentidos possíveis. Né? Então, o primeiro tópico que eu separei para vocês, inclusive eu tenho esse material aqui, eu atualizei ele, eu tinha mais de 15 tópicos, eu tive que dar uma encurtada na coisa, porque o Paulo Regis me disse que a gente tinha 1 hora, então também não queria abusar do tempo de vocês, né? Então, oportunamente, se faltar conteúdo, a gente fala numa próxima. Mas então vamos lá. O primeiro aspecto, né, de experiências transformadoras que eu trago para vocês, e talvez para mim seja a mais marcante, eu chamo de Mãe África, né? Aí eu coloco África do Sul, Congo e Tanzânia, né? Eu gosto sempre de apropriar locais para que vocês consigam acompanhar, né, o meu raciocínio e o que eu estou trazendo aqui para vocês também com as imagens, né? Bom, como o Vladimir já disse na introdução, eu sou apaixonado pela natureza, pela vida selvagem, e isso, sem sombra de dúvida, é o que mais me fascina, e por isso que é o primeiro tópico da minha explanação aqui hoje para vocês. Então, tu teres a possibilidade de conhecer e te relacionar, né? Logicamente que com o devido respeito e a distância necessária em cada uma das situações, né? Mas tu poderes ter a oportunidade de conhecer, né, certos animais, certas vida selvagem propriamente dito, para mim é uma das coisas mais incríveis assim que eu já experimentei, né? Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, que eu vou falar rapidamente e aí depois, como eu comentei antes, né, a gente pode, enfim, ter questionamentos, fazer uma troca, né? Primeiro ponto ali foi uma visita que nós fizemos às montanhas Virunga no Congo, onde residem não mais que, se eu não me engano, são 7 ou 8 famílias dos silverbacks, que são aqueles gorilas enormes com as costas pratas,
são só 7, 8 famílias. Eles residem nessa montanha. Essa montanha ela fica entre o Congo e Ruanda. É caríssimo para a gente acessar, é mais de $1.000 a diária, um permission para uma pessoa para entrar nesse parque. Por quê? Porque é um custo muito grande para eles manterem esses animais na floresta, né? São muitos rangers, são rangers armados, e aí às vezes as pessoas me perguntam, mas ranger armado vão matar os bichos? Eu já tive discussões homéricas por conta disso. O ranger armado, ele não tá ali para matar o bicho, ele tá ali para matar o homem, porque o principal problema que essas reservas enfrentam são as milícias, são os caçadores desses animais, e por isso que eles estão extintos. Então tem lá naquela região, é uma região com muitas milícias. Então eles precisam desses rangers armados para defender os animais. E volta e meia acontece, eu sigo eles em rede social, de 3 em 3, 6 em 6 meses, matam um ranger lá para roubar, né, um gorila e vender no mercado negro, que custa caríssimo, né? Então tu ter a oportunidade de ver esses animais assim no local deles, no habitat deles, né, no meio da família deles, é incrível. Como vocês podem ver ali, eu tenho uma máscara, né, para proteção. A gente fica... Isso aqui foi muito antes da Covid. Essa máscara é realmente só para não haver problema de contaminar, né, por qualquer motivo. Daqui a pouco alguém vem com uma gripe, uma coisa assim. Essa família, né, que a gente visitou. Eu fiquei 3 dias nesse parque, visitamos 3 famílias. Eles fazem um rodízio, né? Então, cada dia, até para não estressar, a gente fica só 15 minutos em contato com eles, né? Tem umas 4 horas mais ou menos de caminhada até chegar onde a família está, né? O ranger de manhã, que é o responsável pela família, ele vai lá, ele vê, ele identifica onde que a família está dentro da montanha, né? E depois tem essa caminhada aí de umas 3, 4 horas, dependendo do local onde eles se encontram, a gente fica ali um pouquinho e já vai, e daquele dia deu, né? Não é que nem parque da Disney, que em 15 minutos tem outro grupo, é um só por dia e deu. Então são grupos de até 6 pessoas. Então são 6 pessoas que têm a oportunidade de ver aquele animal ali naquele dia. Passando para o segundo item ali, então, que é uma outra experiência incrível, fantástica, que eu sempre fui fascinado, é a grande migração, né? Esse fenômeno ele ocorre na África, na região ali entre o Quênia e a Tanzânia. Então, o que acontece? Numa determinada época do ano, esses milhões de gnus, são milhões de gnus, eles fazem a peregrinação, né? A migração logicamente, para ter todo aquele fluxo, né? Acasalamento, alimentação, vai em busca do pasto e depois volta. Então eles têm, durante 3 meses, eles vão basicamente do sul do Quênia, né, até a metade da Tanzânia, cruzando o Serengeti. Tivemos a oportunidade de fazer um passeio de helicóptero por cima também, e é uma experiência assim incrível, né? A gente ter a dimensão do tamanho, do poder da natureza, né? Da unidade da natureza, né? Ali na cantinho tem a minha foto no início da subida lá em direção aos gorilas, né? Que eu estou adentrando a floresta ali. Aqui embaixo à esquerda nós temos um Maasai, um guerreiro Maasai. Essa região da Tanzânia, ela ainda tem algumas famílias desses originais, né, Maasais, que são esses homens. Tem mulheres também, mas os guerreiros são só homens, né? São essas pessoas, eles são negros altíssimos, magros, magérrimos. E uma curiosidade interessante é que a forma deles escolher, da parceira escolher eles, né, enfim, para casar e para formar família, eles têm um ritual do salto.
Então, o que salta mais alto é o que fica com a moça, né? Então, eles fazem uma apresentação ali pra gente, a gente conhece algumas famílias, o Village, né? A gente tem a possibilidade de conhecer ali essa cultura um pouco mais no interior, né, da Tanzânia. É uma experiência bem interessante. Aqui embaixo temos o meu primeiro contato, quando eu fui mordido pelo bichinho, literalmente mordido pelo bichinho, foi uma experiência que eu fiz muito antes do Destino em Comum. Eu me formei e aí estava meio de saco cheio. Eu disse, não, eu já desconfiava que a África seria a minha segunda casa. Eu disse, eu vou passar 6 meses na África agora, tchau, daqui um pouco eu volto. Acabei ficando um pouco mais, fiquei 8 meses. Então eu trabalhei quase 6 meses num centro de reabilitação na África do Sul, que cuidava de leões e outros grandes felinos, né? Aqui tem um rapazinho ali isso aí deve ter uns 4, não mais que 4 meses ali no meu colo. Vocês já podem ver o tamanho da pata e das garras ali em proporção à minha perna, né? E a partir de 6 meses, daí só os tratadores, 6, 7 meses, só os tratadores, já começa a crescer uma jubinha, só os tratadores experientes que podem lidar com eles, porque daí ele já tem condição de realmente fazer um estrago, né? Também tive uma experiência com elefantes, que é um animal, talvez, dos que eu mais sou encantado, é o elefante, o contraste entre o tamanho dele, o peso e a doçura desse animal é uma coisa que eu não tenho nem como explicar para vocês. É só realmente com a interação, né, para tu veres que essa conexão, quando realmente te conecta, e não é todo mundo que consegue, e tampouco todo mundo que gosta, né? Então, ok, justo, né? Quem não gosta disso não tem problema nenhum, né? Mas eu sempre tive essa conexão com o selvagem, né? Com o mato, com o animal, então foram experiências únicas, assim. Por fim, eu tô descansando um pouco ali, esse aqui é no deserto da Namíbia, no Dead Valley, que é uma área onde tem essas árvores petrificadas em meio às dunas, e aqui nesse dia fez 55 graus, ali quando eu tô sentadinho ali naquela. A gente tem o passeio, quando a gente entra no deserto da Namíbia, a gente tem que ir muito cedo, 7h30, 8 horas da manhã, porque perto do meio-dia esquenta demais. Para vocês terem ideia, quando a gente estava voltando já dentro da van, que o ar-condicionado não dava conta. Eu tenho uma foto no meu celular, estava 62 graus na estrada, voltando, já saindo, né? E ali no meio ali estava por volta de uns 50. Aquela mochila que é ruim de ver porque está pequeno, mas eu tenho uma mochila onde basicamente, além da minha câmera, eu levava 3 garrafas de 2 litros de água congelada. E ia tomando praticamente de 5 em 5 minutos, porque senão tu te desidrata e em meia hora tu morre, né? É isso, é simples assim. Então, ele tá aí por quê? Porque a gente tem que lembrar também, né? Eu gosto muito de falar a parte bonitinha, o bichinho, né? Bichinho, cuidar. A natureza ela é implacável, a natureza ela é extrema. E a partir do momento onde tu cruza a esquina e tu não respeita mais a natureza, e vai ter uma outra lâmina que eu falo especificamente disso num outro local, é aí que mora o problema. Então eu acredito, e isso a gente aprende, né? Com a experiência, vem no pacote. A gente tem que, sobretudo, aprender a respeitar, né, a natureza, o limite dela. E quando eu falo da natureza, eu não digo só da temperatura no deserto, eu digo do leão, eu digo da distância no gorila, eu digo do toque num animal de 3 toneladas, que nem um elefante, e por aí vai. Vamos ao próximo. Índia. Ganges, o rio sagrado, banho, cremação, cerimônias e curiosidade. Um dos lugares, agora saindo um pouco de natureza e indo mais para uma exploração cultural raiz,
né? Um dos lugares que mais me encanta e é um dos lugares que eu mais viajo atualmente. Depois, no final, vou falar para vocês desse meu projeto. É para a Índia. Já fui 6 vezes para a Índia. Sou encantado pela Índia, não pelo lado de natureza selvagem, mas por conta da sua extrema, que nem eu digo, é uma relação antagônica com a nossa cultura, é tudo ao contrário, é tudo extremo, né? E isso se torna muito interessante para mim, né? As pessoas me questionam cada vez que eu falo em Índia, me questionam as mesmas coisas, mas tu é louco, mas o que tu vai fazer lá? Mas é nojento, é fedido, é isso, é aquilo. Mas eu acho que é aí que está a riqueza da coisa, né? É a gente se expor a isso, buscar o seu crescimento no diferente, né? Se a gente fica na zona de conforto, se a gente fica no nosso apartamento ali, digamos assim, a gente não vai buscar o novo, o diferente, o porquê que essas pessoas agem e fazem assim. Então, especificamente sobre o Ganges, se eu fosse falar de Índia, eu já fiz palestra de Índia de 5 horas, mas especificamente sobre o Ganges, que é o ponto de maior discussão da Índia. Sim, as pessoas tomam banho ali porque é um rio sagrado, né? Então, não interessa o que o brasileiro de Porto Alegre acha, interessa que para ele, hindu, né, que há 4.000 anos toma banho ali, ele continua tomando banho e ele acredita nisso. Ele acredita que tomar banho ali é auspicioso, é bom, né? A Índia, sobretudo, tem a questão da religião muito assim efervescente, né? Eles acreditam muito nas suas crenças, né? Nos seus deuses. A Índia, só por curiosidade, que ali tem um ponto curiosidade também, a Índia tem mais de 1 milhão de deuses oficiais, né? E cada um acredita no seu e tá tudo bem. Não é obrigado a acreditar no Deus do outro. Tem Deus que é um macaco que tem uma vaca dentro, por exemplo. Tem Deus que é a própria Ganga, né? O rio Ganges é a personificação do Ganges, é a deusa Ganga, que é uma deusa também, né? Então, esse lúdico do indiano é uma coisa assim que eu sou apaixonado, né? Então, voltando à questão do banho. Então, nesse rio a gente vai ter o banho, sim, né? Das pessoas que têm o banho sagrado ali, elas acreditam que elas vão passar por uma purificação tomando aquele banho. Da mesma maneira, tem a questão da cremação. Ah, mas eles cremam os corpos na beira do Ganges, que nem aquela foto ali de baixo, a segunda foto de baixo. Sim, a beira do... Todos esses degraus que vocês podem ver ali se chamam ghats, né? Existem dezenas de ghats ao decorrer de Varanasi, né? Que é a cidade onde ocorre isso. E esses ghats, 2 deles são destinados para cremação, um bem ao norte e um bem ao sul. Então ali acontece. Por mais estranho que a gente ache, né, para a pessoa que tem o privilégio de ser cremada ali, são pouquíssimos. Tem 2 circunstâncias que o indiano guarda dinheiro a vida inteira. A primeira, para casar, né, porque tem a questão de dote e tal, que é complicado lá e isso é muito enraizado. E a segunda é para morrer. Depois que casa a filha, que casa a família, é para morrer e ser cremado ali. Então, às vezes, eles atravessam estados levando o corpo para fazer um ritual, uma cerimônia à beira do Ganges, né? Fazer ali a pira, né, que nem eles chamam, cremar o corpo e depois as cinzas e o que sobra, que das mulheres é a bacia, né, eles jogam no rio, né? E como eu ouvi isso vocês podem, se tiverem interesse de conhecer um pouco mais, tem uma temporada, como eu disse para vocês, tem uma temporada de Destino Como que é só Índia. São 10 episódios só de Índia. E tem um episódio que é lá em Varanasi. E eu tive a oportunidade de conversar com um cara que gerencia esse GAT aqui. E ele está há mais de 20 gerações. Vejam só, não estou dizendo 20 anos. São 20 gerações. Esse GAT está na mão da família dele. Então, os 18 avós dele já faziam isso. Então, ele me explicou
né? Tem lugares diferentes, tem tipos de madeiras diferentes. Um mais rico vai comprar uma madeira que seria um mogno nosso, o mais pobre vai comprar um cedrinho, né? E aí vai fazer a cremação ali com seus familiares, né? E depois o que sobrar das cinzas vai joga no rio. Outra curiosidade aqui, as mulheres não podem participar dessa cerimônia. E aí agora é a hora que as gurias piram, com todo direito, porque para o indiano a mulher é fraca. Ela não pode participar daquilo porque ela vai querer se jogar na fogueira e ela vai querer ir junto. E ela não pode. E no final a gente sabe que a mulher é muito mais forte que a gente, né? Então, para o indiano, a mulher não pode participar dessa cerimônia aqui. Se vocês verem as fotos maiores de perto, são só homens que participam dessa cerimônia. E eu vou dizer para vocês, claro que aqui a conversa não é só sobre isso, então não vou me alongar muito neste assunto. Vocês podem ver isso se tiverem interesse no episódio. Mas a cerimônia é muito bonita. A cerimônia como um todo, desde da família trazendo numa maca enrolada com tecidos, depois o que fazem na beira, os produtos que passam, cortam o cabelo da pessoa que morreu, passam uma série de mel, de ervas na pessoa, enfim, até cremar. E aí, por fim, para ir para o próximo tópico ali, o que significa ser cremado? Da mesma maneira que tomar banho é purificado, o que significa ser cremado no Ganges? Ser cremado no Ganges significa a interrupção do ciclo. Então, quem for cremado no Ganges não vai mais reencarnar, porque o indiano, né, o hindu, ele acredita na reencarnação. Então, tu tem até a questão do karma, né? Que a maioria das pessoas fala nem sabe o que significa. A questão do karma é aquela lei da atração, entende? Tudo que tu faz, tu de alguma maneira vai receber. Então, eles carregam isso. E eles carregam esse karma aí por vidas. Então, na concepção deles, uma vez que tu é cremado no Ganges e tuas cinzas são jogadas ali, tu encerra esse ciclo. Tu não vai mais reencarnar e tu não vai ter mais karma, seja bom, seja ruim. Ali tem uma fotinho minha à beira do Ganges. Recebi uma daquele rapaz ali em cima com um Y na cabeça desenhado. É um Brahmani. Digamos que o nível mais alto, a casta mais alta indiana são digamos que os sacerdotes, são os caras que ficam ali na beira do Ganges, que mandam e desmandam. Eles podem te abençoar como não, né? Logicamente que tem que pagar por isso, né? Ali em cima tem uma fotinho de uns caras com umas lamparinas, uma cerimônia maravilhosa que se chama Arte, com 2 A, Arte. Ela acontece todos os dias ao pôr do sol, né, à beira do Ganges, que é o quê? Que é o povo se despedindo do sol, porque, como eu disse para vocês, o Ganges, a Ganga, é um deus, o sol também é. O céu também é um deus. Então, todos os dias eles se despedem do sol, que é o outro deus, com essa cerimônia maravilhosa que dura 1 hora. Quando o sol encosta a bolinha, encosta no horizonte, começa o arte, que são essas lamparinas com fogo aqui. É incrível, incrível essa cerimônia. E por fim, a última curiosidade que eu coloquei, aquela fotinho lá da direita, é o seguinte: o Ganges, ele não nasce podre, ele não acontece tudo isso assim do nada, por mágica. Quando ele nasce lá na nascente, lá em cima, ele é água de degelo do Himalaia. Tem uma cidade que se chama Rishikesh, que é a capital mundial do yoga. Quem é adepto do yoga certamente conhece Rishikesh. Rishikesh é a cidade mais ao norte, que é a nascente do Ganges. Então aquele rio, olha ali, a cor daquele rio, que coisa linda. Eu já não só tomei banho ali, como já fiz rafting nesse rio aí. É geladíssimo, como vocês podem imaginar, porque é água do degelo das montanhas, né? Então, é uma situação assim, pô, mas tu tomou banho no Ganges? Sim, tomei, na nascente, né? Não onde a confusão acontece lá embaixo, né? Próximo item. Islândia, natureza extrema.
aurora boreal, geleiras e vulcões. Como eu disse para vocês antes, a natureza extrema também é outro fator que me encanta demais, né? Não só do lado animal, mas também dos seus fenômenos, né? Aqui, como vocês podem ver das fotos, né? Tem eu numa geleira à esquerda, depois ali é um vulcão, aqui está o vulcão maior, né? Uma aurora boreal, uma cascata congelada ali já estava descongelando, né? As estradas que dispensam comentários, né? Uma das partes mais incríveis da Islândia são as estradas. Então, toda essa exuberância, né, de natureza extrema é um encanto, ao menos para mim. E aqui vale a ressalva que eu comentei para vocês antes. Quando tu tem contato com isso, quanto mais tu tem contato, mais tu aprende a respeitar isso, né? Então, tu não pode ir para uma geleira dessa aqui e não pensar que, meu Deus, pô, tu tem que ter todo o cuidado do mundo para ir embaixo de uma geleira dessa, porque essa geleira pode cair, então tu tem que ir no lugar que é dito pelos especialistas, pelos locais, que são os caras que guiam, né, a gente até ali. Não pode sair daquele caminho, né? Da mesma maneira, um vulcão, né? Vulcão é uma borda, né, do vulcão. Se tu trespassa aquilo ali, tu escorrega, já era, né? Enfim, então, aqui são exemplos, né? E a Islândia é o segundo lugar que eu mais vou, né? Eu já fui 5 vezes para a Islândia. Como eu disse para vocês, da mesma maneira que a Índia, é um lugar que me encanta por essas questões naturais, né? Por essas questões naturais. Então, eu acho que é um lugar onde consegue reunir tudo. A gente consegue ter, que nem a gente diz, a terra do gelo e do fogo. A gente tem as geleiras, a gente tem os vulcões, né? Até agora há pouco tempo estava o vulcão ativo, agora ele já está adormecido de novo, mas ficou praticamente um ano ativo. Foi um espetáculo, o mundo inteiro viu, né? E pouquíssimos tiveram oportunidade de ver ao vivo, né? O som. A foto todo mundo conhece, né? Mas até trazendo um pouco mais para vocês de uma curiosidade de tudo isso que a gente está vendo aqui, né? Uma cascata, um vulcão, uma aurora, uma cachoeira e uma geleira. Eu disse para vocês lá no começo da nossa conversa que a gente tinha que aguçar os nossos sentidos, né? E aqui, quando a gente viaja para esse tipo de lugares, a gente não está lidando só com o visual, a gente não está só vendo isso, a gente está ouvindo. A geleira, quando tu caminha por ela se estala inteira, parece que vai quebrar. É aterrorizante. O vulcão, o barulho que faz o vulcão, vocês não têm ideia. É um barulho denso que treme o chão, né? E ao mesmo tempo, ainda sobre o vulcão, a parte de frente, se tu tá olhando para ele, de frente, tu tá torrando o teu rosto. Porque, acredite se quiser, daquela distância ali já torra o rosto. Mas tu tá na Islândia, -10, e a tua parte de trás, as tuas orelhas estão congelando. Então, é uma troca, é um confronto de sensações ali incrível. A própria aurora boreal, ela tem um barulho, um assovio, né? Uma dança, que nem chamam, né? Uma dança. Bom, as cascatas por motivos óbvios, né? Essa de baixo aqui, por exemplo, ela quando a gente chega perto dela, ela treme o chão, parece ter um terremoto de tão forte. Ela tem mais de 50 metros de altura. Então, ela não tem perigo nenhum, porque o volume dela não é suficiente. Tanto que vocês podem ver que é um riozinho de um palmo que corre ali dessa água que sai dela. Mas o impacto dela é muito grande. Então, a gente sente tremer o chão, né? Então, da mesma forma, os icebergs ali, né? Essa região aí desse lago de icebergs. O barulho disso é algo que não tem como eu descrever para vocês falando, né? Só a gente tendo a oportunidade de ver, realmente de ver, né? Então vocês veem que não é só colorido, né? É lindo, é maravilhoso, ao meu ver, é vistoso, né? Esse colorido, mas isso aguça outros sentidos também, né? O próprio vulcão, né? O enxofre que exala
né, desses locais, digamos assim, de alto movimento, né, de magma, né, eles têm um cheiro de enxofre muito forte. Então tu vê, tu já tem um apelo visual incrível, tu já tem um som, né, tu já tem o cheiro do enxofre e tu já tem a questão do calor, né? Então olha só quantos sentidos, né, a gente tem numa experiência que tão simples, né? Então tu vê uma foto, tu não imagina o quanto isso, né, acontece lá ao vivo. Vamos dar próximo tópico aqui. Para não me atrasar, vou dar uma agilizada aqui. Voltando à África, né? Eu disse para vocês, é a minha paixão, não tenho como não voltar para a África. Nas minhas primeiras idas à África, eu fiquei muito. Eu fiquei com um sonho, eu fiquei com um dever, assim, uma missão não cumprida, que é o país, sem dúvida, que eu mais me encanto na África é a Tanzânia, porque ele consegue reunir tudo que eu sou apaixonado, né? Ele tem a começar pelo Serengeti, né? Ele tem a montanha, ele tem Zanzibar, que é uma ilha que é maravilhosa, uma ilha paradisíaca, né? Ele tem as migrações, tem os melhores safaris abertos, né? De parque natural, que é o Serengeti, né? E quando eu fui, eu fiquei da primeira vez eu fiquei com essa mágoa, tipo, não, eu preciso de um desafio maior, né? Preciso fazer minha mãe, testar o coração da minha mãe. E eu me programei, então, para fazer a subida do Kilimanjaro, que é o ponto mais alto da África, né? Era um momento, como eu disse para vocês, que eu estava em busca de alguns desafios pessoais, enfim, já tinha sido recomendado por alguns amigos que também gostavam do assunto, enfim, trocava ideias, né? Eu digo, olha, eu acho que tu deve fazer esse desafio pessoal, né? E aqui isso aqui eu fui sozinho, né? Vocês podem ver aquele grupo ali, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7. Tinha mais um que não tá aqui, que eu acho que foi quem tirou a foto. Tinham 8 pessoas no meu grupo, e só eu, só para mim, né? Então, todos aqueles caras ali, eles eram 2 guias, era cozinheiro, era carregador, era um cara que vai só para levar lixo de todo mundo, porque nada fica na montanha, né? E eu que fui sozinho, só que, pô, esses caras aqui falam um dialeto tanzanês lá. Não, eu conversava mal e porcamente com o meu guia, que é o mais da esquerda ali, de casaco azul, que falava um inglês mais ou menos, né? Então, para vocês terem uma ideia, foram 7 dias subindo, foram 6 dias subindo e 2 dias descendo, porque na subida tem as aclimatações, né? Então foram uma semana e meia onde tu não conversa. E aí é lógico que não pega o WhatsApp, é lógico que não pega a internet, rede social nem nada. É tu e tu. E é aí que a porca torce o rabo. É uma coisa que não tem. As pessoas que já passaram por essas situações ou parecidas com essa, elas não sabem descrever, e eu também não sei descrever o que é tu tá numa situação dessa, num desafio desse, onde tu não consegue conversar com ninguém, onde tu não tem acesso a ninguém, e aí tu tem ali esses 7, 8, 9 dias, tu te encontrando contigo mesmo. Tu vai rever toda a tua vida, tu vai rever tudo que tu fez, tudo que tu não fez, tu vai... Então, eu até nem tenho como descrever muito bem essa sensação, eu deixo só para vocês pensarem nela. Porque o tempo inteiro tu passa subindo, e a gente não caminha muito, né, por dia, a gente caminha metade do dia, a gente sai bem cedo, né, muitas vezes está encoberto, então a gente tem que ir devagarinho, né, então lá pela 1h da tarde a gente já chega, monta a barraca, come, tal, e descansa. Aí depois no início da tarde sobe mais um pouquinho e volta. E aí no outro dia repete, no outro dia repete, no outro dia repete. E aí chega um determinado momento que tu já tá, que nem aquela terceira foto lá de cima, a gente já está a 4.600 pés, é o penúltimo camp, né? E ali diz, ó, tem mais até o último, que é o Uhuru Peak, né? Tem 18 quilômetros. Aí tu pensa, 18 quilômetros, porra, 18 quilômetros é uma barbada. Assim, uma barbada caminhando reto, né? Não com frio e para cima, né?
E chega um ponto que é onde tá aquela foto ali que a gente já tá acima das nuvens. Ali, bicho, ali eu vou dizer para vocês, ali a emoção pega. Porque tu acorda com aquele visual daquela foto da direita lá, ó, né? Tu acorda com aquele visual, o sol nascendo em cima das nuvens e tu estás em cima das nuvens, né? Só que tu tá sozinho ali. No último dia, quando a gente faz o ataque, né? Pela questão de oxigênio, pela questão do tempo de subida, o dia que mais demora é o último dia. Aí tu vai dizer, tá, mas é pouquinho. São só 3 quilômetros. O ataque ao cume são só 3 quilômetros. Teoricamente é muito pouco, só que é muito íngreme e muito frio. Então, nesse último dia, a gente tem que sair de madrugada. A gente tem que sair meia-noite, que é aquela foto ali de baixo, ali que eu tô de noite ali, já preparado. Tava menos 20 graus ali, naquela fotinho ali. E a gente sai caminhando. Ali é como dizem, é onde separa os meninos dos lobos, porque os grupos saem de... Não sai todo mundo junto, tem várias pessoas, né? Eu tô com o meu grupo, que são essas pessoas aqui, mas cada grupo sai em um determinado horário, né? A gente saiu, sei lá, era meia-noite 15, vai. E é uma das cenas assim mais gravadas na minha memória, assim, que é uma coisa que eu não me apaga, assim, é uma coisa boba, mas não me apaga. Esses 3 quilômetros de onde a gente está, né, daquele ponto até o cume, o que acontece? A gente tem que sair de noite, então não sei se vocês vão ver, tem uma lampadinha na minha cabeça ali, que é o que ilumina na minha frente, assim, pra gente não cair, né? E lá de baixo, né, de baixo que eu digo desse lugar onde a gente acorda, né, o penúltimo estágio para subir, a gente consegue ver as bolinhas, assim, as lampadinhas, como se fosse uma árvore de Natal, de todo mundo que está subindo já na tua frente. E todo mundo que está descendo. Então tu vê aquela trilha, aquelas pontinhas de luzes até o cume, assim, e aquilo é uma sensação incrível, porque tu diz, meu Deus, é para lá que eu vou, né? E tu te depara nesse meio tempo com pessoas que desistem, mais de 50% desiste, né, porque não consegue, né? Só uma informação para vocês. Aqui não precisa, no Kilimanjaro não é obrigado oxigênio, né? Só que vou dizer para vocês, assim, o meu guia dizia, um passo, não é um passo assim que nem a gente caminhando normalmente, né? É o sapato encostando no bico do sapato do lado. É um passo assim de pé, né? Por quê? Porque se tu dá um passo maior do que aquilo ali, acaba o teu ar, o teu oxigênio. Tu não consegue. Para vocês terem uma ideia, quando tu precisa levantar a perna para passar por uma pedra, uma pedrinha que nem aquela que tá na frente do grupo ali, tu tem que parar 1 minuto para voltar o oxigênio, porque é muito pouco oxigênio. Então, por isso que é muito devagar. A gente sai meia-noite para chegar no nascer do sol, lá o que felizmente vem sido o desafio, a foto mais da direita lá, nos 5.895 metros do Uhuru Peak, né? Que a gente chega de manhãzinha. Quando o sol nasce, a gente chega lá. Podemos ficar no máximo 20 minutos, né? Porque realmente é muito pouco oxigênio que tem lá em cima. E aí voltar, né? Aí eu vou dizer para vocês que a volta também é complicada, porque a volta tu fica muito enjoado, tem que tomar muita água. O guia leva 6, é batata. Deu dor de cabeça, toma água. Deu dor de cabeça, toma água. Se não tomar água, vai dar problema. Então o guia leva 5 litros de água para mim e quando acaba o meu reservatório, ele vai repondo, né? Então a gente não pode ficar mais que 20 minutos lá, né? E depois começa a descer, tomando água e descendo. Só que aí, meus amigos, depois de 7 dias subindo montanha acima, a perna, tu pensa a perna do cara, como é que não tá. E aí tu tem que descer, porque também não pode ficar lá. Então, assim, é uma aprovação não só na subida, como na descida também, né? A descida é também uma aprovação, porque a gente tem que descer em 2 dias, o que a gente levou 7 para subir, né? Então tem aquele ditado, né? Para baixo todo santo ajuda. Pero no mucho, nesse caso, é complicado. Mas, enfim,
valeu a experiência, foi um grande desafio imposto por mim, não só físico, como eu disse para vocês, mas mental, né? Eu sabia que era um desafio muito grande me encontrar, né? E me encontrar comigo mesmo é uma redundância, né? Mas é isso, encontrar o que tem dentro de ti, né? Porque tu só consegue conversar contigo nessa circunstância. E eu vou dizer para vocês, por mais que o físico tenha sido difícil, o mental foi equivalente. Deixa eu avançar aqui. Egito, encontro com a história. Bom, outro ponto que eu compartilho com vocês aqui, um dos lugares que eu sempre tive assim, um fascínio por conhecer, e aí foi ficando para depois, e aí não dava, é natureza, e é África, é isso, é aquilo, é o Egito. O Egito me causou uma sensação, né? E aí é o que eu nem vou me alongar muito, porque é só uma questão macro, que é o encontro com a história. Por que eu digo isso? Porque a vida inteira a gente vê na TV, né? A gente estuda no livro, a gente via no Fantástico, né? Aquelas coisas nas séries da BBC, né? E tu chegar lá e tu vê que é de verdade aquilo, sabe? Aqueles hieróglifos, aquelas tumbas, né? O próprio Museu do Cairo, que agora recentemente até mudou de lugar, fizeram um desfile lindíssimo lá. É um lugar assim imperdível. Eu não sou fã de museu, tá? Só para dizer para vocês, eu gosto de ver a coisa no lugar e não roubada, né? Porque é o que museu é, né? Mas este do Cairo, como é por eles mesmo, né? É de lá mesmo. Eu vou dizer para vocês, é imperdível. Eu acredito que alguns de vocês já tenham tido a oportunidade de conhecer. O Museu do Cairo é algo indescritível. Eles têm dezenas de múmias, de sarcófagos, de todos os artefatos que vocês podem imaginar, né? E é como eu disse para vocês, tu entrar especificamente no Vale dos Reis, né, que não é onde estão as pirâmides. Quando os egípcios se deram conta que as pirâmides chamavam muita atenção, né? Imagina um negócio desse tamanho. Eles começaram a enterrar o pessoal escondido, né? Por isso que fizeram o Vale dos Reis, que é onde tem a Ramsés e aquela linhagem toda tá no Vale dos Reis, né? Então é um buraco que do nada, no meio do deserto, um buraco no vale que tu entra e aquelas paredes pintadas a ouro com aqueles hieróglifos ali que vocês podem ver nas fotos, aquela coisa assim que tu não acredita, diz, não pode ser verdade isso aqui, que é verdade esse negócio que eu via na televisão. Então, o Egito me causou esse sentimento, né? Essa poder ver com os meus próprios olhos, poder ver em loco, né? Poder entrar numa pirâmide, a grande pirâmide, né? A maior, a gente entra, né? É estreitinho, um corredorzinho, assim, com uma escadinha, e a gente consegue ir até a câmara mortuária, né? Que é onde ficava a cápsula, digamos assim, né? Do faraó, enfim, com todas as suas os seus itens, né? Vamos chamar assim, né? Ali na foto vocês também podem ver a tumba do Tutankhamon, né? Que é aquele da terceira foto ali, que ele tá lá, inclusive, tá lá, tá guardado lá. Só o que não tá lá, que tá no Museu do Cairo, é aquele capacete de ouro que todo mundo conhece, com pedras preciosas. Aquele tá bem guardado no Museu do Cairo, mas o resto tá lá. Então, o que me encanta no Egito é que que nem eu digo, é um museu a céu aberto, né? Não tem, tá lá, é só ir lá e ver com os teus próprios olhos, experimentar, né? Acho que eu falei no início, né? São experiências, eu chamo de experiência, isso não é uma visitação, isso para mim é uma experiência. Poder ver, né, essa cultura de muitos mil anos, né, atrás, com os teus próprios olhos e de certa forma como que isso conseguiu se manter, né, com tantos saques, com tantas, né, problemas assim que a gente sabe que tem, principalmente, né, dos séculos passados de
dos museus da Europa, são todos eles constituídos de saques, né, que os caras fizeram por centenas de anos, né? Então, poder ver isso lá é uma experiência assim que eu recomendo, como todas as demais, eu recomendo para todos que tiverem a oportunidade de um dia, né, poder conhecer. É um lugar incrível, onde a gente tem, como eu chamei, encontro com a história. Um outro aspecto que me causou assim muito impacto também, né, e aqui eu também vou tocar de maneira mais macro, né, como eu falei do Egito, foi experiências na Polônia, principalmente, né, que é a maioria das fotos aqui, e na Ucrânia, né? A Ucrânia eu divido em dois momentos ali, né? A Polônia dispensa comentários, né? Todos nós sabemos o que aconteceu lá e o quantas pessoas morreram, e talvez, acho que sem sombra de dúvida, dá para se dizer que foi o maior massacre da história, né? Mas da mesma maneira que eu disse para vocês, uma coisa é a gente lê no livro, outra coisa é tu ir lá e buscar ler o livrinho que tem o nome das famílias dos que morreram, os quadrinhos que vocês podem ver ali, né? Claro que não tem de todos, mas tem de muita gente. Meu sobrenome é Mendel. A maioria das pessoas acha que eu sou judeu, mas eu não sou judeu, só o sobrenome que é Mendel. Mas eu achei o Mendel lá, pô. Eu tinha um bisavô, sei lá, alguém da minha família, eu achei um Mendel lá, sabe? Então, essa conexão que nos traz a realidade, a tu ver com os teus olhos a coisa, aqueles não só a entrada já é uma puta de uma sacanagem, né? Com o perdão do termo aqui, mas o meu sotaque também ele é péssimo, né? Vocês me perdoem, mas o Arbat McFry ali, que é o trabalho liberta, né? Porra, é um requinte de crueldade que não existe desses caras, né? Então, tu sentir isso, e como eu disse para vocês, o meu turismo ele é de experiência, eu não consigo ir para um lugar desse e não me colocar nessa situação. E na época que a gente foi, porra, foi no auge do inverno, no auge não, mas já estava no inverno. E, porra, é muito frio, sabe? Então a gente vê ali esse vagão aqui é original. Isso aqui já é em Birkenau, que é o campo junto de Auschwitz, né? Onde eles traziam o povo ali, dentro ali, com a roupinha do corpo, né? Tem mais uma outra foto ali dos campos lá em Birkenau, que eram maiores, né? Que é onde o arame farpado. Ali embaixo, à esquerda, onde o pessoal dormia, né? Numa cama, entre aspas, né? De madeira, com um fogãozinho assim de não mais que 30 centímetros por uma peça. Olha o tamanho do barracão, aquele lá que dá para ver na foto de cima. Então, assim, essa experiência lá, né, é uma coisa que eu vou dizer para vocês que foi muito intensa, foi muito assim, avassaladora. E eu acho que esse tipo de coisa também é importante a gente experimentar. Porque, como eu disse para vocês, a gente fica muito, muito tranquilo no conforto do nosso sofá vendo pela TV, né? Mas a partir do momento que a gente consegue ir e ver, né, a coisa em loco, experimentar isso, se colocar, né, gerar uma certa empatia ali com a situação, nos coloca muito à frente, né, no sentido de tu poder compreender melhor o que foi esse ocorrido, essa atrocidade humana, como eu chamei, né? E também outras duas situações que eu coloquei ali, incluí a Ucrânia nesse mesmo pacote, porque primeiro que foi junto, né, na mesma viagem, como eu disse para vocês, foi a primeira temporada que fizemos Polônia e Ucrânia, né? Primeiro, Chernobyl, não muitas pessoas conhecem a história de Chernobyl, mas o desastre de Chernobyl foi outra sacanagem indescritível, porque quando houve o vazamento, o governo, o Gorbachev, ainda União Soviética, né, sabia do que tinha acontecido. E lá em Kiev, que é a capital da Ucrânia, tem também o Museu do Desastre,
né? Lá eles narram, hora a hora, tudo que aconteceu. Então, os países nórdicos ali já tinham detectado a nuvem de radiação já em seguida. O cara sabia. Ele só não falou porque, naquele momento, né? Vocês podem imaginar o que estava em jogo ali, né? De Guerra Fria e tudo mais. Então, jamais eles dariam o braço a torcer até o momento que foi, não tiveram mais como dizer que não. Então, a maioria das pessoas, lá tem uma estimativa que se as pessoas fossem evacuadas no momento que eles souberam do desastre, né, da iminência do desastre, nem 5% tinha sido morta. Claro que a área teria sido afetada de qualquer forma, né? Mas nem 5% teria morrido da região inteira, né? Que eram várias cidades, né? Chernobyl é só a principal, né? Onde as pessoas moravam. Chernobyl, onde estava o power plant, né? Onde estava o reator propriamente dito, né? A cidade onde as pessoas moravam era Pripyat, que fica do ladinho, né? São vilarejos. Então, isso também é uma atrocidade, isso também é uma coisa absurda, né? E em épocas de guerra tudo fica absurdo, né? Que é o que a gente vê aqui, né? Então, coloco nessa mesma conjuntura, porque, pô, são. E por último ali, botei esse é o Museu da Guerra, a foto de cima ali dos dois tanques, é o Museu da Guerra na Ucrânia. Que também vale porque acontece agora, né? É o que acontece agora, essa relação, nem quero entrar nesse tópico, né? Porque não é o foco, né? O principal da nossa conversa aqui. Mas o que acontece agora é uma cena que se repete, né? É a maldita da guerra colocando os fins na frente das pessoas e gerando isso aí que a gente, infelizmente, tem que pagar o preço e fica para a história, né? Então, as gerações seguintes aí, sei lá, nossos filhos, netos, vão visitar isso aqui de novo e aí vão ter outras atrocidades para visitar, infelizmente, né? O ser humano é uma coisa incrível porque é uma fábrica de atrocidade, ele não consegue parar, né? E agora fazendo um paralelo esdrúxulo, mas que na minha cabeça ele é real. A gente começou a nossa conversa falando da vida selvagem, né? Da África. Eu pergunto para vocês, quem que é o selvagem aqui? É o bicho? Ou é o bicho homem? É a gente que faz isso? Ou é o bicho da selva, né? O animal. Bom, temos aqui já para se encaminhar para o final já da minha conversa aqui com vocês. Outros dois lugares que me chamaram muita atenção, e aí gostaria também de divulgar e mostrar para vocês um pouco dessa experiência, foi Jordânia e China, né? Coloquei nesse mesmo guarda-chuva, né? A Jordânia, é engraçado como a gente tem sonhos, né? A gente tem desejos, a gente almeja coisas. Eu tô falando de mim, né, particularmente. Eu sempre almejei, nunca tive assim vontade de conhecer Paris, né? Quando conheci Paris foi porque a minha mãe disse, a minha irmã estava morando na Irlanda, e a minha mãe disse, vou visitar tua irmã, vem comigo. Aí fui para Paris, mas tipo assim, porra, não queria conhecer Paris, não queria me mobilizar para isso. Agora, a Jordânia eu queria, né? A Jordânia eu queria. E eu vou dizer para vocês, eu chorei na frente desse negócio aqui, porque essa construção aqui, ela é escavada na pedra. E isso sempre me causou muita estranheza. Como é que a gente pode ter uma edificação? Acredito que tenham possivelmente engenheiros ou familiares de engenheiros no nosso grupo aqui de conversa hoje. Como é que é possível o pessoal fazer aquilo ali, né? Lembrando, né? Isso não foi feito semana passada. Isso foi feito há algumas séculos atrás, né? Com as matérias daquele momento, né? Com as ferramentas daquele momento, né? E o pior, continua de pé, tá lá, né? Não caiu, né? A gente tem prédio ali do Sérgio Nai ali, feito com areia da praia ali, que em 5 anos caiu. Esse aqui tá aqui há quantos mil, né? Feito à mão.
Então isso sempre me encantou, né? Aquela foto mais da direita lá, a gente consegue ter bem a noção, né? Que foi um talho tirado aberto na rocha e foi feito esse trabalho aqui em dezenas de anos, né? E por falar em grandes trabalhos, né? Eu também trago para vocês a Muralha da China, que era outro grande mistério para mim, que eu não sosseguei enquanto não conhecia. Não é possível que esses caras construíram isso, né? E é verdade, tu consegue caminhar. Ficamos 2, 3 dias em regiões distintas da China, porque a muralha, como você sabe, ela é gigante, né? Tu não consegue ir ininterruptamente nela, muitos trechos nem se consegue chegar, né? Não tem acesso. E alguns deles estão, assim, vamos dizer, entre aspas, reformados, né? Ou recuperados, que são esses da foto aqui. Mas é uma grandiosidade, uma imponência, né? Que me causa muita estagnação, né? A gente vê hoje, a gente tem, vamos dar um exemplo, né? Um exemplo extremo. A gente tem em Dubai, o Burj Khalifa, né? O maior prédio do mundo. Tudo bem, é o Burj Khalifa em Dubai. Mas, porra, feito agora, né? Anos 2000. E esse negócio aqui que os caras fizeram 3.000 anos atrás? Como? Né? Com que material? Né? E não distante disso, aproveitei para colocar o exército ali, os exército de terracota, porque para mim sempre me encantou também. Eu fui para a China, eu fui com a minha mulher, não fui com o programa, né? E era um desejo que a gente tinha mútuo, né? De conhecer os guerreiros de Xi'an, é o nome, né? Xi'an é a região lá. E esse aqui é o exército, são centenas desses bonecos, vamos chamar assim, desses guerreiros de terracota. Por quê? Porque o imperador lá, que foi o imperador Qin lá, que foi o primeiro imperador da China, achou lá um belo dia que, não, eu vou morrer e eu preciso estar bem, protegido, né? E, o que, diga-se de passagem, não foge muito se a gente for permear culturas, né? O que acontecia nas pirâmides e nas câmaras do Vale dos Reis, era a mesma coisa, né? Era a mesma coisa. A gente tinha, os caras colocavam comida, os caras colocavam água, os caras colocavam guerreiros junto, animais. Os caras botavam tudo, toda a vida daquele faraó ou imperador, enfim, conforme o nome do povo, né? Ela tinha que permanecer depois, né? Depois da morte, não acabava ali, né? Os povos desde sempre acreditavam e ainda acreditam nisso, né? Nessa multividas, né? Então, carregavam essas tradições e esse exército aqui é uma prova assim que é uma coisa assim indescritível. São 3 barracões assim a perder de vista de bonecos, né? Também recuperados. Isso me chama muita atenção, né? A qualidade que os caras faziam isso, né? Para que esse negócio hoje, né, consiga ser desenterrado e preservado assim, né? Praticamente inteiro, né? Depois eu não posso deixar de colocar também um outro aspecto que me encanta muito, né? Nas viagens que eu faço, também seguindo sim pelo lado natural, também pelo lado cultural, né? São tribos e templos. Então, quando a gente tem a oportunidade de conhecer templos e tribos, a gente tem um acesso direto, a gente tem um acesso no núcleo das culturas, né? Porque nem todas são mantidas assim 100% ao natural, né? Se a gente for ali na Amazônia hoje, tu vai ver que o índio tá de relógio com um tênis da Nike, mas tudo bem, tá lá, ainda é índio, né? Esses aqui não fogem muito disso também, né? O Maasai lá que vocês viram antes, também tava de reloginho ali, com, né, um carrinho meia boca ali e tal, o cara tá relativamente inserido, né? Ele não tá
numa ilha da fantasia ali isolado, né? Ele está, de certa forma, explorando também aquela cultura dele, né, para um turista, enfim, e que, ao meu ver, é super válido, né? Então aqui eu botei para vocês uma são dois povos que me chamam muita atenção, que eu tinha muita curiosidade de conhecer, e especificamente esse aqui é uma coisa bem off-topic, assim, a maioria das pessoas nem talvez conheça ou tenha ouvido falar, mas essas mulheres long neck, que se chamam, o nome dessa tribo se chama Karen, K-A-R-I-N, Karen. Elas são da região ali entre Myanmar e inicialmente de Myanmar, mas depois migraram mais para Tailândia. Então agora elas fugiram da opressão de Myanmar e agora a gente encontra um pouco mais na Tailândia. Mas elas têm esse costume. Cada ano que passa elas vão botando um anelzinho no pescoço. Então as mais senhoras, as mais velhas, têm um pescoção ali de 2 palmos, é uma coisa louca. E aquilo ali parece leve, olha, eu peguei na mão, assim, enquanto conversávamos. É um troço pesado, deve pesar no mínimo uns 10 quilos esse que a menina tá ali, porque é de metal, maciço, né? Mas é a tradição, né? Cada ano que passa, quando a menina faz aniversário, ela põe mais uma argola e vai colocando, né? E o interessante é o seguinte, ela não pode tirar esse colar, porque o pescoço, ele é que nem o astronauta, né? Ele vai para o espaço e ele volta, o músculo foi para os cucuia, né? Isso aqui é a mesma coisa, ela não pode tirar mais. Uma vez que ela colocou isso aí, não pode mais tirar. Se ela tirar, ela quebra o pescoço. Porque o pescoço fica totalmente sustentado naqueles anéis ali. Seguindo ali, né? Temos mais outras tribos e um pessoal mais dessa região ali, de Myanmar, Camboja. Os templos é um caso à parte. Aqui eu não vou falar específico de cada um, mas só botei algumas fotos para vocês terem uma noção. É um lugar para quem gosta desse tipo de cultura, de tribos e templos principalmente, né? Assim, mais para o sudeste asiático ali, né? Essa região daquela península ali é incrível, é incrível. A gente tem principalmente o budismo, né? É muito forte ali. A religião predominante ali é o budismo. Então, além de a gente ver os mongezinhos dentro dos templos, que nem o menino ali, os templos são belíssimos, né? Então, aquele templo lá da direita de cima e com o céu rosa ali são em Myanmar, né? Que é um dos lugares, vou dizer para vocês, mais incríveis que eu já conheci no quesito templo. Até a capa do meu livro ali tem lugares mais altos, uns platôs mais altos, onde a gente consegue enxergar aquele mar de templo, né? E que são, se eu não me engano, eram mais de 3.000 templos só em Bagan, né? Bagan era onde era o reino, né? O reinado ali. Eram mais de 3.000 templos. Só que com os terremotos, com o passar das centenas dos anos, aquilo ali foi caindo. Então nem todos estão de pé ainda, só os maiores estão de pé. E que são esses 2 exemplos aqui que eu botei para vocês. O lado da direita, com o Budinha no meio ali. E esse outro aqui, que é um dos maiores aqui de baixo, que é uma fotografia, assim, uma estética ímpar. No Camboja já foge um pouco o estilo, mas é tão rico quanto. A gente tem o tempo passou e não se manteve, né? Não se cuidou do templo e a natureza foi tomando conta, né? E aí, como eu já falei para vocês e eu repito de novo, a natureza é implacável e ela não tá nem aí pra gente. Ela vem, ela toma conta, ela cresce e olha ali o tamanho daquela árvore. Aquela árvore deve ter por baixo 30, 40 metros, né? Que com o passar das dezenas de anos tomou conta do templo, né? Então a gente tem 2, 3 templos ali no Camboja que são os templos das árvores, que são tomados por elas, né? Por último, lá botei aquele pôr do sol, aquele é o maior templo de todos, é o Angkor Wat, maior templo da região ali, tu precisa de um dia só para conhecer.
por dentro, é muito bonito também. Todos eles têm esse aspecto, né, dessa pontiagudo, né, dessa agora me fugiu o nome desse formato, mas todos eles têm esse aspecto, essa região tem esse aspecto de templos. Se a ideia é ver templos fotogênicos, eu não tenho a menor dúvida que o Sudeste Asiático é o lugar. Bom, um outro ponto que eu gosto de colocar, que é um comentário mais rápido, mas eu acho que também é válido, que é meio antagônico a todo o resto, né? A gente tem visto, um lugar que eu sempre quis conhecer também era Cuba, né? Sempre tive muita curiosidade de conhecer Cuba, né? Justamente por conta desse contraste, como eu já falei para vocês várias vezes, eu sou um cara de contraste, eu gosto de ver a coisa, né? Não. Eu acho que se é pra gente viajar, eu quero explorar, quero ver coisas, quero ter insumos, quero ter experiências, né? Quero que nem eu brinco com amigos próximos, eu quero ser enganado pelos caras lá no lugar, quero que lá em Cuba, lá me venderam uns charuto falsificado lá, mas tudo bem, eu fui lá e conheci, né? Então, Cuba tem é um dos poucos lugares que tem esse charme, né? É um lugar que parou no tempo, né? Coitados, é uma coisa assim que não tem desenvolvimento. As casas que porventura tombaram, caíram, tem muito furacão lá, né? Porque o lugar que eles ficam ali é no olho do furacão, literalmente, né? Então, tudo que acontece de ruim lá com eles fica. É um lugar onde não tem a renovação, né? Eles vivem 100% no passado, né? É nos carros, é nas construções, é tudo isso. E ali eu coloquei, né? Mas mesmo assim, né? Eles têm ali um mar do Caribe maravilhoso, né? São alegres, né? Tem um rum, né? Uma bebidinha tradicional ali, um morrito maravilhoso que a gente toma basicamente o dia inteiro lá, morritos. Então, gostaria de trazer para vocês esse quase que um apêndice, né? Que seria essa observação de Cuba, que eu acho que é uma forma de tu ver um contraste que a gente não encontra em outros lugares. É um contraste temporal, né? Um contraste de passado, um contraste de um lugar que não se atualizou e assim ele fica. E passam-se as décadas e fica. Bom, esse aqui já é o meu último tópico, né? Agora vai mais um pouco para a questão do credo, né? Da religião, né? Também é um tópico que eu não vou me alongar muito, mas eu gostaria de dividir com vocês, que Jerusalém é um lugar que sempre me chamou muito a atenção e foi muito legal de conhecer, porque eu não sou assíduo de nenhuma religião, eu não sigo nenhuma religião. Mas eu sempre tive sempre me aguçou muita curiosidade por religiões, né? Por religiões, por credos, por entender aquilo, né? E Jerusalém é incrível porque a gente tem, num mesmo espaço de terra, né? A gente tem a Terra Santa para 3 religiões diferentes, né? Então, no judaísmo, a gente tem o templo lá, né? O que era o templo lá onde eu estou ali encostando ali na parede, né? Do terceiro templo ali, né? Que é o Muro das Lamentações. Mas esse mesmo lugar para o islamismo também é a esplanada das mesquitas, onde está aquela abóbada dourada ali, também é sagrado, né? E para o cristianismo também porque o Santo Sepulcro está lá, né? Tudo na mesma região. Então eles, de certa forma, vou usar um termo agora com 2 aspas de cada lado, harmônica, eles mantêm a coisa ali correndo junto, né? Então, é um lugar muito interessante para tu conseguir entender das pessoas como que a aceitação, né? Pelo outro, né? Pela religião do outro. Dentro do Santo Sepulcro, se eu não me engano, são 2, 3 ou 4 subdivisões do cristianismo que atuam lá. Então, tu vê, para não dar briga com ninguém, eles têm
mais segmentos do cristianismo lá, né? Durante as cerimônias a gente vê, até pelas roupas, assim. Tem cara só de preto, tem cara só de branco, tem com túnica, tem sem túnica, tem com coisa na cabeça, sem. Então, é um exemplo, digamos assim, claro, como eu disse para vocês, entre aspas, de aceitação, mas que é válido experimentar. Né? E aí agora eu faço um paralelo com o que eu estava comentando com vocês sobre a Índia. Né? A Índia é um lugar onde talvez mais com maior aceitação, com maior diversidade cultural, cultural não, religiosa, de todos os lugares, de todos os países. Porque na Índia a gente tem hindus, a gente tem budistas, a gente tem islâmicos, a gente tem jainistas, a gente tem sikhs, e mais, tem cristão também, tem judeu, tem outras minorias, mas a gente tem essas 5 que eu falei para vocês, hindu, budista, islâmico, jainista e sikh, convivendo junto, cada um com seus templos, cada um com seu espaço, né? Cada um com seus deuses, né? E formas completamente diferentes, e aí eu fiz uma conversa tempos atrás com um amigo meu, que ele é mais entendido nesse assunto, e eu tive uma aula, logicamente, porque eu sou curioso, não sou estudado, entendido. Mas só falando sobre as religiões da Índia e essa nuance de credos. Então, tu tem contrastes, para tu ver que interessante isso. Tu tem contrastes, por exemplo, de um hindu com um islâmico. O hindu é completamente visual, né? São, como eu disse para vocês, 1 milhão de deuses, é tudo colorido, é aquelas historinhas, é um deus que é azul, outro deus que tem 8 braços, outro deus que tem tem um elefante que o meio de transporte do elefante é um ratinho. Tu tem essas visões, né? Essa questão visual, lúdica, muito, muito, muito forte. Já o Islã não tem isso, não tem imagem no Islã. Não tem, ele não existe um Deus, tu não tá rezando tu não tá olhando para uma imagem para rezar. É outro propósito, né? E eles estão lá juntos, e eles estão lá no mesmo lugar, né? Dividindo um mesmo espaço. Então, essa pluralidade, ela, ao meu ver, ela é muito rica. Eu conheci especificamente o islamismo, eu já visitei várias mesquitas. E a gente tem, infelizmente, né? A gente tem esse preconceito, né? Sobre o Islã, né? Que a gente vê de filme, de Hollywood, de que chega na TV pra gente. E o Islã é uma religião incrível, tem assim uma série de aspectos muito, muito interessantes, né? De como que eles regem a coisa, a liberdade que tu tem para expressar a tua religiosidade, né? A tua ajuda ao próximo. Eu vou dizer para vocês, eu não conheço religião nenhuma que ajude ao próximo da forma que o Islã prega, né? Aberta, sem culpa, sem obrigatoriedade, né? Enfim, né? Então essa pluralidade de religiões, e aí eu só acabei atrelando isso a Jerusalém para poder dar o fio da meada para falar para vocês, né? Desses exemplos de Jerusalém e de Índia, né? Mas eu acho que isso é muito rico. A partir do momento que tu te despe, né? A partir do momento que tu te despe dos teus preconceitos atuais, que nem eu te disse, do teu sofá com o teu cobertorzinho, sabe? Porra, e viajar é isso, entende? Viajar é isso. É tu entender que o que tu vai ver é diferente. Seja na comida, seja na cultura, né? Seja na religião, seja na forma como as pessoas se comportam. Então, eu acho que a pessoa que tem esse espírito, né? Que nem a gente começou lá falando eu usei uma pessoa que eu sigo e acredito e gosto, o Amir Klink, né? Se tu tem essa cultura da exploração, tu tem que estar aberto a isso, né? E não é que eu me acho melhor que os outros, não é isso, que nem para vocês, eu não sou melhor que ninguém, não porque eu conheço, viajei, é difícil de comparar, é difícil de alcançar. Tudo bem, mas são só números. Mas eu acho que mais importante que isso é o que tu extrai disso, né? O que tu aprende com isso? O que tu leva para ti disso, né? Com tudo que eu falei, seja no meio da natureza,
seja no meio dos animais, natureza extrema, né? Seja em religião, seja em atrocidades, construções, enfim, todos os aspectos, né? E aí, para encerrar aqui, eu botei aqui, né? Tá, mas já me perguntaram isso, qual é o teu objetivo agora? Tu quer ir para a Lua, quer ir para Marte, quer ir para o Reino Perdido de Atlântida? O que tu quer fazer? Para onde é que falta tu ir? Vou dizer para vocês, o lugar que eu gostaria de ir e está agendado, esperando uma oportunidade, agora só como curiosidade, é para o sexto e último continente que eu não conheço, que é a Antártida. É uma viagenzinha cara e complicada, né? Mas eu sou fascinado pela... E aí tudo se conecta, né? O Amir Klink, quantos livros e filmes já vi dele, e a expertise do cara, né? Ali, saindo ali no extremo sul do continente, né? Na verdade, vou dizer para vocês, isso era um pensamento final que eu gostaria de deixar aqui, já indo para o encerramento. Eu acho que, com tudo isso que eu já vi, continuo vendo e visitando, enfim, eu cheguei a uma conclusão que o caminho, a estrada, é mais bacana do que o destino. Essa é a verdade, né? O caminho é a oportunidade que a gente tem de fato conhecer as coisas, explorar, experimentar, né? E não ir, meu sonho é conhecer o Taj Mahal. Tudo bem, tu vai chegar no Taj Mahal, vai ver tudo mais. Agora, e tudo que tu experimentou, e todos os indianos que tu cruzou, tudo que tu comeu, tudo que tu viu, todas as culturas, as situações ali no durante. Então, eu acho que essa abertura é o que vale, né? Então, esse conceito que eu digo para vocês, da estrada, é o que hoje é o que eu tenho, né, me baseado. Então, não que eu não quisesse ir para a Lua ou para Marte, mas de uma maneira mais palpável, mais realista, essa saída pelo Cabo Horn ali e a passagem pelo Estreito de Drake, onde são as maiores ondas do planeta ali, até chegar, né, no continente da Antártida, é o meu grande, digamos assim, é a minha grande meta, vamos dizer assim, o meu objetivo, né? Vai ter que esperar um pouquinho ainda, porque eu já tenho algumas outras agendadas nesse meio do caminho, mas acredito que mais hora, menos hora, a gente chega lá. Eu tenho aqui, eu vou, antes de voltar para minha câmera, eu vou só botar aqui para vocês um convite. Eu acredito que o Paulo Regis tenha o link que eu mandei para ele daqui a pouco pode colar, ou até se vocês tiverem daqui a pouco um grupo de WhatsApp ou de e-mail, ele pode mandar para vocês de uma maneira mais fácil. Eu tenho esse convite que eu faço para vocês, vocês baixarem esse meu livro, né? Ele é gratuito, são algumas fotos, né? É um book, né, digital, de algumas fotos dessas minhas viagens. Muitas delas não pude falar aqui hoje, como eu disse para vocês, eu já encurtei, eu tinha quase o dobro de pontos ali, já encurtei para a gente fazer um papo relativamente rápido, né? E por fim, eu tenho também, convido vocês, vou estar lançando no nosso YouTube, né, youtube.com/Destino em Comum. Agora, no próximo mês, eu vou estar lançando uma série nova que se chama Travel Talks. Até quando eu voltar para minha câmera, vocês vão ver aqui no estúdio aqui, tem um loginho ali, Travel Talks, que vai ser programas diários ou quase diários, só sobre isso aqui que a gente está fazendo, né? Só que programinhas menores, né? 10 minutos, abordando um que outro desses tópicos aqui de maneira pontual e rapidinha para o pessoal que, como eu disse para vocês, também é apaixonado e divide dessa mesma paixão e gosto por viajar, por experiências, por culturas. Gostaria de convidar vocês, então, se tudo der certo, eu sei que vai, em julho estreamos o Travel Talks. Ademais, meu Instagram ali, meu e-mail, para quem tiver interesse e alguma questão que queira mandar, estou à disposição dos amigos, tanto no Instagram quanto no e-mail. Agora eu vou voltar para a minha tela. Como que eu faço isso? Deixa eu ver. Stop. E aí aqui. Câmera. O que vocês veem agora? Veem a mim? Isso. Sim.
Ah, tá. Então tá. Ó, ali, ó, aqui já é o cenário do Travel Talks, ó. Aqui eu vou colocar sempre 2 quadros de lugares que a gente vai estar falando aqui né? Aqui no momento é uma aurora boreal na Islândia aqui e aqui é o Taj Mahal na Índia. Né? Então, isso aqui é só um exemplo para vocês do que vai rolar aí na sequência. Então, bom, do que eu tinha preparado era isso, né? Espero não ter me alongado demais. É um assunto que é difícil falar pouco, são muitas ideias, são muitas experiências, são como eu disse para vocês, eu gosto de compartilhar, não me acho dono da verdade, até porque vocês puderam ver que tudo que eu apresentei, tudo que eu falo, eu já carrego uma opinião, né? Eu carrego uma experiência, um achismo sobre aquilo. E quando tu carrega achismo, é legal tu ouvir a contraparte, né? Senão parece um negócio meio arrogante. Tu diz, o cara sabe tudo. Não sei nada. Só tô colocando o meu olhar, né? Para vocês. Então, agora eu vou tomar uma aguinha e aí espero a condução do Paulo Regis. Paulo, Me ouve? sim, Me ouve? estamos ouvindo. Queres falar, Paulo? Não, tudo contigo. Tá legal, obrigado. O Mendel, realmente uma maravilha. Tu conseguisse nos trazer, tu conseguisse nos trazer uma narrativa que eu pelo menos me senti no local onde tu estavas. Mais um barista. Porque Legal, Vladimir. foi fantástico. A gente ficava vivendo cada momento e tu tens conteúdo, né? Deves ter estudado a fundo essa questão, né? É como se estivéssemos viajando. E alguém colocou, eu acho que foi a Marta, né? Que estamos viajando de carona. E é a verdade. Opa! Então, Legal. é realmente algo fascinante. Só podemos se cumprimentar. Eu estava até, quando tu estava falando aí, eu, com bem mais idade que tu, eu também sempre gostei de viagem, mas nunca me... Uhum. Muitas foram a trabalhos, outras a turismo Sim. mesmo, mas eu sempre gostei de algumas coisas inusitadas, Uhum. mas, obviamente, que não com as peculiaridades, né, que tu ouvesse, né? Sim. Então, eu talvez tenha andado por 15, 20 países, e daí eu vejo algumas questões, por exemplo, que tu falasse, que eu cheguei a ver, né? No caso das muralhas da China, né? Que realmente deu para perceber, né, na forma que tu referiste, que é realmente aquilo, né? Tem toda uma história, né? Uma vivência de anos que ficam simbolizados naquilo ali. E o Pesser colocou alguma coisa, né? Sobre a cultura, depois, se ele quiser colocar, né? Que as culturas vão evoluindo, né? Então, claro. Então realmente foi em outros lugares, né? Que eu também admirei lá na China mesmo, a Cidade Proibida, também algo Forbidden City, e também eu tive a oportunidade de conhecer o campo de concentração de Dachau também, né, na Alemanha, e outros lugares assim, dentro dessa linha, né, que tem um pouco mais de conteúdo cultural e histórico. Exato. Né? Então, por exemplo, também algo que quando a gente visita é realmente estarrecedor, é o Memorial da Paz de Hiroshima, né? Então, é um negócio que tu só vendo ali, exato. Tem o local onde a torre ali da bomba também, né, ficou uma torrezinha inclinada, então, realmente, né, viagem é algo fascinante. E tu conseguisse, né, nos levar a locais incríveis, meu. Legal. Que bom, era essa a ideia. Fico também, feliz e que... também, Vladimir,
se me permitem, Sim, senti até a falta de ar da Taismânia. Falta de ar na subida. Muito legal, muito Legal. boas Obrigado, narrativas. obrigado. Que bom, que bom. Um abraço, pessoal. Valeu. Essa troca ela é interessante porque quando a gente vê, daqui a pouco lê um material ou vê na internet, até um documentário, um filme, é uma visão mais editorial, né, da coisa. E aqui nesse tipo de conversa que a gente faz, é uma coisa que é uma experiência, né? É a minha vivência, é o meu olhar, né? Por isso que quando eu coloquei aquele título mais digamos assim, elaborado, né? Era justamente para chegar nesse aspecto, né? De quais são as mudanças, digamos assim, qual é o crescimento, né, que tu tem com a mudança, com o que tu vai conhecendo, com o que tu vai experimentando, com o que tu vai mudando, né, teu ponto de vista, teus paradigmas, enfim. Então eu acho que é por aí, né? E essa troca, quando é a troca da experiência, quando tu conta o que tu fez e tu junto, tu dá o teu ponto de vista, o que tu sentiu, que nem eu falei para vocês ali daquela questão da natureza extrema, né, da Islândia, de vulcão, de aurora, isso é uma coisa que numa foto tu não vê, num documentário também tu não vê, né? Tu precisa que a pessoa te aguce não só o aspecto visual, né? E eu acho que é nisso que eu gosto, o meu trabalho atualmente tá nisso, sabe? Em conseguir trazer para as pessoas e levar até as pessoas, porque infelizmente nem todo mundo tem o benefício, a oportunidade, né, de conhecer, de viajar. Então eu acho que a partir do momento que eu tenho essa condição de levar essas experiências para as pessoas, eu posso contar um pouquinho e posso fazer com que elas não simplesmente vejam uma foto, mas experimentem, né, entre aspas, de alguma forma isso. E tu tens mais é que divulgar, né? Porque isso aqui é Legal. algo muito bom. Como eu disse para vocês, Travel Talks, julho. Faremos isso, sem dúvida. Legal, Tivemos a legal. oportunidade, Vou mandar o link para o Paulo Regis distribuir para todos vocês depois. por favor. O Paulo, tu mandasse para eles o link do livro? Poderia Sim, mandar, sim. né? Não foi, já foi postado. Quando nós fizemos o Tá. convite, foi postado, mas vamos Ótimo. repeti-lo. Vamos repeti-lo. Legal. Então tá. Então se já foi, ótimo. Só uma coisinha curta. Tu falaste no início, né, que tu foi um pensamento sobre a tua condição de vida que te levou a esse tipo de caminho, né, das viagens e tal. Tá, mas a transformação dessa vontade em algo real, como é que tu conduzisse isso? E como é que tu conduz, por exemplo, para definir os locais onde fostes, né? Como é que é esse planejamento? Obviamente não precisa expandir, mas só para dar uma Olha, pincelada. Vladimir, o planejamento não tem muito planejamento, sabe? Eu acho que como é uma coisa, como eu disse para vocês, como é uma coisa mais do coração, como é uma coisa mais assim, que é quase que um chamado, vamos chamar assim, né? Eu acho que não tem muito planejamento, as coisas elas aconteceram muito ao natural, sempre aconteceram muito ao natural. Sabe? Agora eu vou fazer tal lugar, agora eu vou fazer outro. O que realmente foi planejado foi o primeiro, que precisávamos de um pontapé para justificar o destino em comum, que foi Chernobyl, né? Então, realmente é um destino bem comum. Mas depois, aos poucos, foi acontecendo, né? Para um lado e para o outro. É lógico que a gente, como eu sempre fui comentando para vocês, né? Aos poucos a gente vai puxando a brasa para o nosso assado, né? Eu sonho em visitar aquilo. Eu gostei de conhecer aquilo. Eu gosto de ir para Tailândia. Eu gosto de praia. Eu gosto de frio, né? Então existe uma condução, né? Tal que eu consigo mas assim, o planejamento do ponto de vista de agora vou planejar, não tem, né? A única coisa que talvez teria que ter algum cuidado, só para não fugir da tua pergunta, é a questão climática, né? Porque
por exemplo, na Índia eu não posso ir quando tá verão lá, que é muito quente, ou eu não posso ir nas monções, que é 1 metro de água na rua, né? Na Islândia eu tenho que ir na época perto do inverno, porque você não tem aurora boreal, porque não tem noite, né? A gente precisa de noite para ver a aurora, então tem o sol da meia-noite, né? Se tu for em junho, julho, que é o nosso verão, né? É o verão do hemisfério, tem sol 24 horas, então não consigo ver. Então, fora esses cuidados, a própria migração, né, que nem disse para vocês, pô, tem que ir na época de agosto, que é a época da migração, senão não vai ver migração, né? Então, fora esses cuidados, né, assim, digamos, de temporadas, né, o resto eu acho que vai se encaixando. Mas agora vou te dar um exemplo para vocês agora. Agora, semana que vem, esse aqui é o último programa que eu vou estar fazendo. O último não, né, para sempre. Só o último agora, antes de viajar, por favor. Agora, semana que vem, nós vamos para o Canadá, né? Eu vou visitar as montanhas rochosas do Canadá, lá no norte do Canadá, né? Que são aqueles lagos de esmeralda. Não sei se vocês já viram ou têm essa referência, que é uma zona lindíssima lá do Canadá. Só que tem 2 meses no ano só que aquela zona tá daquele jeito, que é agora, que é junho e julho. Porque em agosto ela já está recongelando e em maio ela ainda está desgelando. Então ela tem só ali 60 dias, vai dizer grosso modo, que ela está esmeralda, né? Que é no auge do verão, né, deles. Então, fora esses cuidados, né, o resto é só se planejar. É que nem eu digo, quem diz assim, eu não consigo viajar, porque não, tu não consegue porque não é uma prioridade tua. Porque se for uma prioridade tua, tu consegue, né? Eu não era, talvez continue respondendo a tua pergunta, se não for isso, tu me interrompe. Mas, por exemplo, eu nunca tive dinheiro de família, nunca fui concursado, nunca fui médico, advogado, com muita grana, né? Como eu disse para vocês, eu fiz comunicação social. Então, o dinheiro nunca foi, agora tá sobrando, vamos viajar. Não, mas virou uma prioridade. Então, acho que quando vira prioridade, tu consegue encaixar aquilo, todo mundo consegue. Se eu conseguir, todo mundo consegue, né? Tu tem que arranjar meios de tu conseguir te dedicar àquilo, né? O que para mim acabou virando uma profissão, né? Porque hoje tudo que eu faço permeia o turismo, né? Tudo que eu faço permeia isso. Então, eu tenho tanto programa, como eu estava contando para vocês, eu tenho programa. Por hora o programa não temos temporadas acontecendo, porque veio o Covid e toda essa função, né? Então a gente ficou muito tempo com o programa parado, né? Mas eu tenho toda essa minha movimentação online, né, desse programa, né? E eu tenho o que eu exerço hoje são o Destino em Comum. Ele é, além de um programa, né, de turismo, ele é uma agência também. Então, o que a gente faz? A gente faz grupos para esses destinos todos que eu apresentei para vocês aqui, mas alguns em especial, a gente faz pequenos grupos VIP de 6, 8 pessoas, normalmente 6 pessoas, né? E os lugares que a gente mais viaja é a Islândia e Índia, né? Que são os meus carros-chefes, digamos assim, né? Dentre todos os outros que a gente vai. Então, bem ou mal, eu acabei afunilando, né? E hoje é o que eu faço, seja viajando para gravar, ou seja produzindo, seja fotografando, seja gravando, né? Um pouco menos no momento, mas ainda assim no turismo, né? Ainda assim podendo levar, se não como vocês, para viajar online, né? Levar pegando pela mão mesmo, né? Ver ao vivo, né? Então é o que a gente tem feito. Inclusive, já deixo o convite para vocês também, os que tiverem interesse de conhecer lugares exóticos, muitos deles os que a gente viu hoje. Deixei meu e-mail ali para vocês, depois o Paulo Regis pode encaminhar para vocês. Pode nos procurar aí que a gente auxilia nisso aí. A gente leva para viajar online junto, que nem foi hoje, e leva também pessoalmente. Muito bem. Então, nos deliciamos muito com a... Bom, que bom, fico feliz. Eu sempre acho que falo demais. Já falei para o Paulo Regis semana passada. Eu disse, cara, me
me interrompe. Ninguém me interrompeu, eu achei que estava agradando. Mas é que tu já vais, até para pergunta, tu já vais respondendo. É mais tranquilo ficar ouvindo. Né? Que bom. Fico feliz. Até nem se faz pergunta para não perder tempo com a pergunta, porque tu já vai tocando em frente. Legal. Mas foi muito bom. Meus parabéns. Legal. Né? Sucesso sempre nessas atividades. Muito obrigado. Obrigado vocês pelo convite aí, pela oportunidade de estar conversando com pessoas que nem vocês aí, tenho certeza que também com bagagem, com viagem, com conhecimento, é muito bom, né? Tá falando para pessoas com que tem interesse, né? Porque na internet, de maneira geral, a gente sempre fala para quem quiser ouvir, e a gente não tem uma massa qualificada no sentido de que é um bom ouvinte, né? E quando a gente consegue falar, que nem eu falei para o Paulo Regis, são poucos, porém bons, né? É qualificado, então eu tenho certeza que o que vem de contraparte, o que vem de espelho, o que vem de troca, o que vem de pergunta, é qualificado, e é isso que me encanta também, né? De poder estar fazendo essa troca em alto nível, né? Muito bem, então. Agradecemos. Eu passo a palavra a Paulo Regis para Beleza. dar finalização ao nosso encontro. Muito bem, obrigado, presidente Vladimir. Nós queremos expressar a nossa gratidão ao amigo Henrique Castro Mendel pela instigante palestra que proferida, a qual versou sobre o tema a transformação de perspectiva de um viajante através de experiências e culturas exóticas pelo mundo. Parabéns. Amigos, eu peço licença a todos os participantes deste evento para registrar as minhas homenagens ao falecido engenheiro agrônomo Wilson de Castro, avô do nosso palestrante, destacado homem público e grande pessoa humana, bem como aos seus familiares, com quem tivemos o prazer de conviver durante muitos anos. Muito obrigado, Fica aqui Paulo. o registro, Henrique. Sim. E até, aproveitando que tu falasse disso, desculpa, só vou fazer uma parte muito rápida. Deixei de fora esse assunto hoje, mas eu só vou comentar para vocês. O culpado foi ele. Porque quando eu tinha, lá no início, né, pequeno já, na creche ainda, não estava nem no colégio, uma vez a prof chamou a minha mãe e disse assim, mas vem cá, essa criança tem 3, 4 anos, ela viaja tanto assim? E já tinha visto sucuri na África, já tinha visto urso, já tinha visto isso. Eu disse, que história é essa? Eu disse, não, isso aí é as histórias que o vô dele conta. Então tu vê que tudo tem uma explicação, né? Sem dúvida. Nós queremos agradecer e registrar também a participação dos gestores da Amigos, bem como das seguintes presenças: Eurico Rodrigues, que nos acompanhou do Rio de Janeiro, Altair Deconto, Mara Jardim, Suzete da Costa, Érida Santos Ribas, Carmen Níquel, Maria Marta, Heloísa Machado Rosa da Silva, Camila Otto, nos acompanhando de Imbituba, e Cláudio Fischer. Por derradeiro, nós informamos que, em decorrência do feriado de Corpus Christi, no dia 16 de junho, o nosso próximo encontro será na quinta-feira do dia 23 de junho, no mesmo horário, das 18h30 às 19h30, oportunidade em que Amigos, Encontros de Cultura, contará com a palestra online do médico Germano Mostardeiro Bonô, o qual fará abordagem sobre o seu livro recentemente publicado, que relata aspectos da vida, também médico e membro da Academia Brasileira de Letras, Moacir Scliar. Amigos, nossos trabalhos estão encerrados. Desejamos a todos muita saúde e uma boa noite. Boa noite. Boa noite, um abraço. Excelente. Muito bom, ótimo. Henrique. Valeu. Fico à disposição aí, quem tiver dúvidas, pode procurar. Sempre bom conversar. Muito obrigado, viu? Muito Obrigado. obrigado. Valeu. Boa noite para Boa todos. noite. Boa Tchau, tchau. noite a todos. Obrigado.